Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta etapa especial do projeto Mobile Talks, que apresenta e convida jovens personagens para dividir ideias, falar de suas experiências e inspirar pessoas. Trata-se da Mobile Talks Jovens Talentos. Meu nome é Valcídio Perotti, sou diretor e fundador da revista Mobile, que este ano está completando 41 anos de circulação ininterrupta e é reconhecida por promover o crescimento e desenvolvimento da cadeia moveleira nacional. O nosso programa Mobile Talks vai ao ar graças aos apoiadores da nossa plataforma digital, a Colchões Castor, a Tintas Killing, a Corte Certo Plano de Corte, a Interprete do Brasil e a Renner Saerlac. É com muito prazer que recebo hoje Alberto Luparia para a nossa conversa. Alberto é um jovem de 42 anos, pai de 2 filhos, o Felipe e a Isadora. É formado em design de produtos e pós-graduado em engenharia de produção pela PUC do Paraná e foi buscar um MBA em gestão de negócios pela Estação Business School de Curitiba. Seja muito bem-vindo, Alberto. Muito obrigado, Perotti. Agradeço primeiramente a possibilidade de poder estar compartilhando aqui as experiências no Mobile Talks, né, dos Jovens Talentos. Agradeço imensamente essa oportunidade. Fico muito feliz de poder estar aqui. Que bom. Podemos começar, então, nosso bate-papo? Vamos lá, então, Alberto? Eu gostaria de propor que, antes de a gente entrar na vida profissional do Alberto, vamos conhecer um pouco do perfil pessoal desse jovem irrequieto e inimigo da rotina. Boa, inimigo da rotina, é verdade. Se tem uma coisa que me mata é a rotina. Eu realmente não suporto a rotina. Não nasci para acordar sempre na mesma hora, dirigir no mesmo lugar, sentar na mesma mesa, para desempenhar as mesmas atividades todo dia. É totalmente fora de cogitação. Então, justamente a profissão que sigo hoje, que sempre segui, das diversas empresas pela qual tive a oportunidade de passar, essa é uma característica principal. Não existia rotina. Até hoje é assim. Então, sempre sou como pessoa, uma pessoa que gosta de conhecer novos lugares, novas pessoas, novas culturas, né? Justamente por ter uma característica de ser uma pessoa muito curiosa. Eu sou muito curioso, né? Então gosto de conhecer novidades, países, lugares, comida. Gosto muito de comer, percebe-se pelo físico avantajado, positivo. Então, sou bom de garfo, gosto de culinária das mais diversas culturas, então... Gosta de cozinhar também? Olha, eu fico com a parte final, eu gosto de comer, de cozinhar. Mas o interessante das viagens é que justamente eu procuro sempre fazer uma imersão. Então, independentemente do país, quando estou num país diferente, eu procuro também conhecer a cultura desse país através também da culinária. A culinária também é um caminho que É um expressa a jeito de cultura conhecer do país. a cultura, né? Sobretudo, né? A culinária dá uma boa Exatamente. perspectiva do povo com quem a gente está se relacionando, não é mesmo? Exatamente. Então, é Eu até interessante. coloquei, Alberto, num outro texto que eu preparei para divulgar depois da nossa conversa, Uhum. os seus périplos por 3 continentes, né? Fala um pouco É da sua verdade. experiência no Canadá, na Itália, né? Continente americano, continente europeu e continente sul-americano, que é o nosso aqui, né? Exatamente. Bom, teve a parte profissional que me fez sair do Brasil também por um período, e teve a parte que fez parte da educação, claro, né? Que foi na época que eu fui para o Canadá, eu tinha 18 anos, eu tinha recém-formado do Cefet. Caramba, eu não vi no seu currículo que você foi para lá tão jovem, Alberto. Fui jovem, fui para o Canadá porque meu pai é rotariano e eu, na época, era rotaractiano. E existe um programa de intercâmbio de estudos pelo Rotary Club. E naquela ocasião surgiu a oportunidade para eu ir, né, acolhendo, né, intercambistas por período de 3 meses, né, 4 intercambistas, totalizando um ano aqui no Brasil, e que me dava direito depois a ir ao Canadá, né? E passei um ano estudando no Canadá, frequentando, seja o college, seja que a high school, né? E sempre divulgando, né, em escolas, junto aos estudantes das diversas instituições que tinham lá no Canadá, um pouco da cultura do Brasil.
E, claro, fazendo imersão na cultura local deles. Então, também tive vontade de trabalhar em diversas atividades lá no Canadá, a parte do estudo. Foi uma experiência muito interessante, porque sendo tão jovem, numa época que não existia os artifícios que nós temos hoje de comunicação, né? Não existia WhatsApp, Skype ou similares. Ver a família ou conversar por telefone era algo muito difícil, É né? Era verdade. caríssimo uma chamada telefônica, nem se Caramba. imaginava videoconferências, né? O mundo como é hoje. Então, Há foi mais de 20 enriquecedor, anos atrás, né, Alberto? muito Agora me mais. ocorre também, eram uns desafios bem diferentes de hoje em dia, né? Exatamente. Então, foi muito interessante. Me fez crescer muito, né? Porque eram desafios num país com uma cultura totalmente diferente. Quando eu cheguei lá, eu achava que falava inglês. E o inglês que se fala lá é um inglês totalmente diferente do que se ensina aqui. Então, com a cultura diferente, língua diferente, é claro, o crescimento como pessoa é diferente, cresce-se de uma maneira mais acelerada, porque os desafios são realmente muito Você foi grandes. Mas foi muito no, enriquecedor. você fez essa imersão no Canadá ainda no ensino médio, pelo que você falou, né? Você não estava ainda formado em desenho industrial. Eu tinha acabado de me formar no Cefet, que era um curso técnico de segundo grau. Ah, Então, eu entendi. ingressei no Cefet com 14 anos e me formei com 18 anos, né, no Cefet, como técnico em desenho industrial. Uhum. E foi ali que eu Por descobri que minha paixão pelo design. essa busca pela formação, né, e depois de engenharia de produtos, né? Foi um estímulo Influência natural indo do influência campo. do ambiente doméstico? Certamente, influência, claro, né, do ambiente na qual eu vivia, como filho de italianos, né, Aham. o design está enraizado, corre nas veias dos italianos, né, a arte em si, não só o design, a arte. Então, meus pais sempre gostaram, apreciaram muito a arte. Eu frequentava desde pequeno galerias de arte, né? Olhava os leilões de arte. Então, sempre tive uma casa repleta de esculturas, quadros, obras de arte, E a gente revistas. conversava antes, né, Alberto? O Made in Italy, né, que era muito forte na sua juventude, né, com 18, 20 anos, Muito. lhe causava assim Me causou sempre muita impressão e desde influência. cedo estimulado Ah, justamente, né, pelo meu pai, tinha essa opção também da escola técnica, né, em desenho industrial e foi muito útil. Até fiz um cursinho para poder ingressar pelo vestibular do Cefet nesse segundo grau técnico. Foi uma formação muito interessante porque ali existia uma ênfase em desenho de móveis na época. E o que me encantou é que logo com 14 anos a gente começava a mexer com serra-fita, serra circular, rebote, plana, com as máquinas em si. Naquele tempo era permitido. tinha a parte prática também, não A era só teórica. prática, porque Ah, para poder projetar o móvel, o conceito da escola técnica, você deveria saber mexer nas máquinas e saber as características, as limitações de cada máquina para poder projetar. Que era uma visão realmente correta, né? Antes de estar ali a desenhar na época da prancheta, nem AutoCAD tinha, era na prancheta, então tinha que saber os diversos processos e ser conhecedor dos processos. Então a gente colocava literalmente a mão na massa. E aquilo me encantou, né? Mexer com as diferentes técnicas, né? Que tinha à disposição naquele tempo para a fábrica de móveis. Foi um aprendizado interessante e é ali que eu descobri realmente a paixão pelo design de móveis. Como não existe na universidade, uma universidade específica para móveis, naquele tempo não existia em Curitiba, ali é que foi direcionado ao design de produto, né? Mas a paixão sempre foi o mobiliário em si, o móvel, né? Justamente por ter como eu posso dizer, essa bagagem já de casa, né? Através dessas influências, essas revistas que já existiam na época, a Redorama, que mostrava sempre a vanguarda do mobiliário em escala mundial, onde os italianos começaram a ditar as regras, né? Do que é o móvel mesmo. Até hoje ainda é na assim, os verdade, salões até de hoje, né? automóvel A gente influentes recentemente de teve a referência. realização de um e-salone, né? De forma excepcional ainda, mas, enfim, retomaram, e a gente percebe, né, que o predomínio ainda no design do mobiliário ainda é indiscutivelmente da Itália, né? Exatamente. Então tinha, Fora o design de automóvel e outras coisas tantas também, né, Alberto? sem dúvida, não, em vários setores, né? No É segmento verdade. do vidro também, da cerâmica, a Itália é muito evoluída em diferentes setores, né? Mas o interessante é assim, logo que eu me formei no Cefet, eu acabei passando um ano, essa experiência de um ano no Canadá,
E no meu regresso, aí sim, eu retomei a universidade, a PUC, em desenho industrial, com ênfase em projeto de produto, né? Me formei ali pela PUC, e depois que eu saí da PUC, aí justamente teve essa outra etapa da vida, decidi fazer uma experiência fora na Itália. E na Itália eu tive a oportunidade de trabalhar num grande fabricante de móveis, é conhecido, que é o Grupo Santa Rosa, no Vêneto. E ali sim, é um aprendizado a nível realmente industrial, né? Onde tinha que ser realmente conhecedor do Parque Fabril, do que tinha de ativos ali, a empresa, né? E as horas disponíveis de cada máquina, a disponibilidade de cada máquina, para viabilizar os projetos que eram então desenvolvidos pelos designers lá. E lá, lógico, eu conheci diferentes tecnologias que eu não tinha acesso ainda até então no Brasil, né? E ferragens também. Naquele tempo, a Itália estava muito à frente em relação às ferragens disponíveis para os móveis, né? Que depois veio também essa onda, né, de modernização e das ferragens no Brasil, com as empresas como a Rete, Jablon e outras que chegaram depois, FGV e assim vai. Então foi uma experiência muito interessante essa da Itália. E interessante também porque foi justamente graças a essa experiência na Itália que deu-se o primeiro passo para eu ingressar na Retes. Porque quando eu estava na Itália trabalhando, ocorreu um dos eventos da Interzum, na Alemanha. E naquela ocasião, o meu chefe lá na Itália mandou-me ir justamente frequentar a feira da Interzum para acompanhar as novidades em termos de ferragens. E nessa feira eu conheci a equipe brasileira da Retes, que estavam lá expondo e atendendo as empresas brasileiras. Deixei lá meu cartão, tudo, né? E nessa ocasião, em especial, decorridos 3 meses, ligaram-me da Retes, aqui do Brasil, perguntando se havia interesse em regressar ao Brasil, né, como uma oportunidade profissional para desenvolvimento, né, como designer, de produtos, de ferragens em si, mas especialmente de puxadores para a indústria moveleira nacional. Eu achei a proposta interessante, e coincidentemente era em Curitiba, a cidade onde residiam meus pais, e falei, por que não? É um novo desafio. Nunca me imaginei desenhando puxadores na época, mas como o desafio era interessante e me permitiu também colaborar, né, com o desenvolvimento do design brasileiro. Eu vi Que antes era carente aqui, em puxadores. Alberto, eu vi aqui no seu currículo que, inclusive, você marcou assim de forma indelével a sua passagem pela Retes, Foi uma passagem muito, muito no interessante. desenvolvimento de alguns produtos assim que foram campeoníssimos de produção e vendas, né? Também, e isso também graças ao fato de que nesse tempo, quando eu regressei ao Brasil, as empresas, especialmente do Polo Gaúcho, ali de Bento Gonçalves, Flores da Cunha, eles estavam também iniciando com departamentos de design. Então, muitos designers, né, começaram a atuar nessas empresas. E claro que o diálogo foi interessante porque eles sentiam, como designers, falta de ferragens e puxadores adequados para esses novos projetos deles, especialmente dessas novas linhas, Começaram a demandar coisas novas que também coisas certamente vinham lá especiais. fora, né? Exatamente. E como eu já tinha essa expertise lá de fora, né? E tinha a noção do que eles. Claro, sempre um trabalho a quatro mãos, é o design dessas empresas, junto com a minha capacidade. Começamos a desenvolver também modelos exclusivos para essas empresas. E criou-se toda uma cultura dos puxadores de Zamac, porém com desenhos especiais, né? E ali também não é um salto só do Alberto, mas também de outros profissionais que também começaram a perceber a carência nesse setor, né? Na época era a Retes com o nome Prodecor, tinha a Altero, a Albispa, todas essas empresas cresceram juntas, É né? verdade. Com outros designers famosos, o próprio Guilherme Bender, com quem eu tive o privilégio de ser aluno, né? Então também fui bem de professor, vamos assim dizer, na carreira, que ajudou a alavancar, né, esse setor de puxadores em Zamac para mobiliário. E ali sim que o design começou a ser valorizado, né, no mobiliário. E concomitantemente também as ferragens, né? Começaram a surgir novas ferragens, ferragens especiais. Esses designs também começaram a introduzir esses sistemas de organização, né, internos para gavetas, né? E ali sim foi um grande salto para a indústria brasileira em termos de qualidade, não só no desenho do mobiliário, mas também das ferragens aplicadas nesse mobiliário. Vamos continuar falando um pouco com o Alberto sobre o Alberto Pessoa, né? Não,
não o Alberto maquineiro, né? Como que foi a sua participação numa empresa chamada Efet Móveis? Você resolveu ser empreendedor num determinado momento da sua vida? A EFET foi justamente uma extensão da Retes, né? Porque eu saí da Retes justamente com o que era o meu chefe na época na Retes. Saímos juntos, tomamos a decisão de nos enveredarmos na área de fabricação de móveis. Mas não eram móveis comuns, né? Eram móveis com uma linguagem totalmente diferente, inédita no Brasil, que mesclava materiais, é uma proposta de laca alto brilho, com peças realmente de design, né? Com algo mobiliário muito inédito para aquela época, tinha uma linguagem, uma proposta muito diferenciada. E naquele tempo o sócio ele comprou a ideia, ele gostou do conceito e partimos para essa atividade aí empreendedora. Uma pena que a época depois, comercialmente falando, não era mais apropriada, o Brasil não estava bem, mas foi interessante porque conseguimos, né, também aquela história de semear, né, conceitos diferentes em diferentes mercados, seja no mercado nordestino, carioca, paulista, e alavancou também outras empresas a correrem atrás também desse mobiliário diferenciado, porque as lojas começaram a pedir, a solicitar, a demandar também esse mobiliário diferenciado de alta qualidade. Uma laca poliuretânica de alto brilho na época, com um maquinário também diferenciado para viabilizar ela, foi um marco, por assim dizer. Veja só. Então, já era com alto grau de tecnologia, não era como se fazia laca antigamente, que era na pistola, não, e lixa, e Não, pistola e lixa. já Já era era. utilizando, inclusive, máquinas a rolo, né, e lixadeiras, tudo já tinha um conceito diferente ali de trabalho. E uma preocupação, acima de tudo, com qualidade, né? Sistemas de montagem diferenciados, que fugiam um pouco do mobiliário que tinha ao seu tempo. Então, também ali marcou muito a imagem da Efet, porque tudo era em meia esquadria, não tinha topo vivo, né? Era um mobiliário diferenciado, realmente. Um Para quem conceito não novo sabe, de fato. né, nossos ouvintes, telespectadores, internautas, não telespectadores, internautas, Alberto Lupária é filho do Marcelo Lupária, diretor da Maclinia, e que é um ícone no desenvolvimento de tecnologia para a indústria moveleira nacional. Vamos ainda continuar falando um pouquinho do Alberto como pessoa, mas já entrando na área profissional que levou ele aonde ele chegou hoje. Como foi trabalhar na empresa dirigida pelo seu pai? E que contribuição você deixou após 12 anos da Maclinia? Não foi pouco tempo, né, Alberto? Não, realmente foi uma passagem marcante, muito importante. Posso dizer que também na Maclinia foi aonde realmente consegui construir o meu nome, né? Tive a sorte de ter um grande professor, porque querendo ou não, gostaria eu de ter metade do conhecimento que ele tem, né? Porque a bagagem que ele tem é insubstituível, Verdade. realmente não é mensurável a bagagem que ele tem e tudo que ele colaborou pelo mercado aqui do Brasil. Mas o aprendizado foi muito grande, porque até então, quando eu ingressei na Maclinia, o meu conhecimento de maquinário era o de rotina, do uso que eu usava para fabricar os móveis da Efet no tempo, né? E ali, claro, E tem toda uma fase de aquilo aprendizado, que conheceu na Itália, na sua passagem lá na empresa da Itália. corretamente, Uhum. né? Exatamente. A Maclean ela é conhecida nas soluções de pintura, né? Lixamento, tanto de superfícies de pintura. Tem a outra parte na época ali também que era de colagem de bordos e as soluções para compensado e soluções para piso, que eram soluções que eu acabei aprendendo ingressando lá. Foi realmente um desafio muito interessante, porque à medida que fui evoluindo internamente, aonde eu posso dizer que foi a maior contribuição de ter trabalhado na clínica foi justamente a abertura de novos mercados, especialmente no exterior, né? Então, nos anos que também o Brasil é sempre os seus altos e baixos, é uma montanha russa, né? Mas foi a abertura de novos mercados que a Maclinia não estava presente, especialmente no exterior. Isso colaborou Eu muito lembro de algumas para a oportunidades em que a consolidação da empresa. gente tentava contato com o Alberto na Maclinia, e o Alberto estava no México, estava na Colômbia, estava no Peru. Puxa vida. Como é que foi esse périplo por esses países sul-americanos e o que rendeu assim
de conhecimento e de desenvolvimento da nossa própria indústria nesses mercados, né, Alberto? O interessante é assim como no Brasil nós temos as características, os regionalismos, vamos assim dizer, cada polo tem a sua característica, e cada região do Brasil tem os seus gostos, as suas culturas, o mesmo ocorre no exterior. Então, as soluções que são válidas no México, em termos de design imobiliário, as soluções, os métodos de fabricação de imóveis, os materiais lá disponíveis, não são necessariamente os mesmos no Chile, que são diferentes da Argentina, da Colômbia, porque cada país tem a sua cultura, a sua maneira, né, de fabricar móveis, o seu próprio design, por assim dizer, apesar de muitos ainda não terem realmente o design, eles copiam mais do que fazem, desenvolvem, mas foi muito interessante aprender essa diversidade e, acima de tudo, moldar-se a essa diversidade, porque o segredo está ali, né? É ter uma boa leitura das necessidades das empresas desses países e conseguir encontrar as soluções apropriadas para essas necessidades deles, que são diferentes das nossas necessidades aqui no Brasil. É Então, preciso isso quase foi muito bacana. imaginar uma customização, muito embora em se tratando de equipamentos complexos, é preciso também imaginar a customização de acordo com a necessidade local. Exato, e com algumas barreiras, porque a qualidade da mão de obra nesses países também é diferente da qualidade da nossa mão de obra, o grau de instrução de muitos é diferente do grau de instrução que nós temos no Brasil, ou seja, tem vários fatores que foram muito interessantes e que agregaram muito no aprendizado, né? Seja no meu como pessoa, mas como também o know-how da empresa, né? Que Porque você toda essa representava, que diversidade. você trouxe para dentro da empresa como... Porque todo o desenvolvimento das empresas hoje, que são bem-sucedidas, sempre é de fora para dentro. Isso é fato, né? Hoje as empresas que querem continuar no mercado, elas têm que estar sempre muito atentas ao que o mercado fala, né? É sempre, todo desenvolvimento hoje de produto é de fora para dentro, não pode ser de dentro para fora. E, claro, trazendo esses inputs para a empresa, vindo de fora, é o que ajuda a empresa a crescer e a consolidar o seu nome também nos outros países. Então, nesse ponto foi interessante ajudar a Macline a consolidar o nome dela em outros países. Muito bem. A sua história com a ABS, Alberto, começou em Portugal, como área manager da empresa numa região importante do centro-sul daquele país. Isso. Como foi a decisão de voltar ao Brasil para construir a ABS no Brasil? Vamos dizer assim, São não sei duas se você quer decisões, falar no ou não, caso. né? Mas Não, você sim, teve claro, também uma defendo. motivação para sair, uma motivação fora da curva, né? São sempre as motivações que, na verdade, as motivações são sempre os desafios, né? Então, ir para Portugal já foi um grande desafio, um desafio interessante para a carreira. Estava necessitando também, né, de novos ares, novos desafios, aumentar o meu conhecimento com outra tipologia de máquinas, né? Estar também no continente europeu faz toda a diferença no aprendizado, porque acompanha-se realmente com maior velocidade os novos desenvolvimentos, as novas tendências. Portugal surpreendeu-me de maneira muito positiva. Eu não esperava que Portugal fosse um país exportador tão forte de móveis, mobiliário de qualidade, inclusive, com uma proposta diferente do que estava acostumado, né, com a América Latina. Então, isso chamou-me muita atenção. As Muito empresas parecido com a sua investem em origem como tecnologia. designer, desenvolvimento de produtos Muito, diferenciados. muito, Uma muito. felicidade encontrar esse viés de novo na vida, né, Alberto? Exatamente, uma preocupação diferente, onde eu estava cansado um pouco da preocupação de atender empresas que sempre estão muito focadas em preço, preço, preço. De repente, voltar num ambiente de trabalho onde o foco passava a ser o valor agregado, os benefícios, o design, a qualidade acima de tudo. Então, essa mudança de áreas também foi interessante. Eu estava necessitando desses novos desafios, né? E Portugal também ensinou-me muito, não só a cultura do país, mas a ABS agregou muito ao conhecimento que tinha adquirido na Macline, mas, claro, outro portfólio de produtos, outras máquinas, outras soluções, outro sistema de se trabalhar, uma cultura diferente da nossa, a forma como eles trabalham na especificação das soluções é diferente, eles são muito mais diretos, mais objetivos, planejam muito bem os investimentos. Então foi também um aprendizado diferente, porque também chegar num país onde ninguém te conhece e você não conhece ninguém,
Com alguma do uma educador. vantagem apenas da familiaridade com a língua, que nem é igual à nossa. E nem é igual, também tem essa barreira. A língua é diferente, há muitas expressões distintas e o português deles é diferente realmente do nosso, né? Então, essa fase de adaptação foi interessante, enriquecedora, mas após toda essa fase, né, de auxiliar e colaborar na consolidação da filial da BS em Portugal, dois aspectos que me fizeram voltar ao Brasil, né? O primeiro, como sempre, o desafio, porque a ABS, isso é um fato novo, inclusive, né, que estamos começando a divulgar, resolveu fincar, em definitivo, os dois pés no Brasil. O que isso quer dizer? Que a partir desse momento a ABS está atuando de maneira direta no mercado brasileiro, junto com alguns parceiros comerciais, mas com filial própria, né? Então, por hora, estamos sediados em São Paulo, mas em breve estaremos de mudança para Curitiba, onde eu resido. Essa é a novidade. Então, é Opa. claro, tem todo esse desafio profissional de colaborar também no estabelecimento de uma filial da ABS aqui no Brasil. Claro que tinha essa vantagem, né? Fala português, conhecia o sistema, conhecia as máquinas da ABS, era um nome já conhecia o mercado brasileiro. É claro que para a ABS era interessante o meu deslocamento de Portugal para cá para auxiliar nesse projeto. E é uma questão pessoal, de vida pessoal, lógico, né? A família, a adaptação não é tão fácil num país estrangeiro, histórias de vida diferentes. Eu sempre estive em vários países, em vários continentes, então para mim era fácil estar ali fora e sempre acostumei a estar longe de casa. Para os meus filhos e esposa não foi tão fácil assim. Aí, é claro, as saudades da família, fala alto também. Então, esse foi um fator adicional que colaborou também para o regresso ao Brasil. E agora, para coroar a parte boa do desafio, é acabar tocando uma estrutura da empresa a partir de Curitiba. Seu, seu torrão natal. Exatamente. Apesar que me considero cidadão do mundo, por toda essa bagagem que tive, todas as oportunidades que eu tive na vida, né? E conhecer todos os continentes e vários países, é realmente bom. Mas o que é interessante justamente de tudo isso, para deixar como uma lição aos jovens, né? É que tem uma frase, inclusive, do Charles Darwin, que fala muito disso, que tem tudo a ver com a minha carreira, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança. Eu acho interessante porque o nosso segmento atual hoje é tão dinâmico. Olha como o nosso setor mudou nos últimos 2, 3 anos, não só em função da pandemia, a pandemia auxiliou muito, alavancou isso, mas é tão dinâmico o mercado, né, que hoje a gente tem que estar sempre disposto a acompanhar essas mudanças, estar sempre um passo à frente, sempre ter uma leitura cada vez maior do mercado, uma interpretação do mercado, do que o mercado vai demandar no futuro, para já estar desenvolvendo hoje o que vai ser lançado amanhã. É muito interessante. Então, tem que estar sempre disposto às mudanças. Eu diria assim, né? Essa sua experiência agora com o compromisso de estruturar, de dar raízes para a ABS no Brasil, a gente conversava antes, né, Alberto? Já fez você fazer alguns périplos por aí, né? Você foi para Ubá, já foi para Linhares, já foi para o norte do Paraná, já foi para o sudoeste do Paraná, acho que lá é sudoeste, Também, né? oeste catarinense, sudoeste, também Ampere, Ampere, por aquela ali, região. né? O que Sim. você enxergou nesse pós-pandemia, com essa visitação em loco, com esse contato em loco com os empresários? Como está o espírito deles? Como está a capacidade das empresas de terem se reinventado, encontrado novos caminhos? E, por conta disso, certamente, exigências novas também de equipamentos, produção mais otimizada, enfim. O que você pode... Digamos que assim, a pandemia foi um agente filtrante aqui para o Brasil, né? Onde pode se notar basicamente dois tipos de empresas, né? As que fazem poeira e as que comem poeira. O interessante é que tem alguns que têm uma visão muito interessante, que enxergam na crise a oportunidade. Então, eu percebi empresas com muita criatividade para encontrar soluções no meio da adversidade, e que planejaram bem e que hoje estão muito bem e gozando desse planejamento e dessa
interpretação, né, das oportunidades possíveis dentro da crise, e outros que ficaram ali esperando, né, para ver o que outros iam fazer para ir no rabo de cometa, ou seja, comendo poeira, né? De maneira geral, sim, teve aqueles que quando deu o boom no ano passado, eu não estava presente no Brasil ainda em 2020, mas eu percebi que teve uma explosão, um pico de vendas tão grande de imóveis, que muitos até de maneira, como é que eu posso dizer, afobada, afoita, acabou investindo em máquinas, mas nem sempre nas soluções corretas. Foi só para suprir aquela situação momentânea de crescimento nas vendas para atender, mas não de uma maneira muito coordenada ou planejada. Já outros que se estruturaram e investiram de uma maneira planejada, cientes que aquele ápice, aquele pico ia ser algo efêmero e que não ia perdurar por muito tempo. Então, há várias mentalidades, de maneira geral, que eu posso dizer. Me surpreendi justamente com alguns polos, alguns de maneira positiva, outros negativa, alguns empresários buscando justamente a tecnologia, otimização de processos, redução de recursos humanos, né? Onde eles entendem que a competitividade está na tua excelência fabril, não só em ficar apertando o teu fornecedor em preço, mas Verdade. também em ser e ter a excelência fabril. Isso me deixou muito satisfeito com essa mudança de mentalidade em algumas empresas e outras que não. Faz parte, mas a pandemia foi um elemento filtrante, onde mostrou aqueles que são realmente capacitados, estão preparados para enfrentar as adversidades que o Brasil sempre traz à tona, né? Me ocorre agora um fato que esses dias eu comentava com um amigo da indústria moveleira, um industrial de grande porte, e que dizia que estava concluindo a ampliação de uma planta industrial nova, mas que estava um pouco atrasado por conta de entregas. E me ocorre, né? A pandemia ainda está causando danos, eu acho que nesse fluxo de entrega de equipamentos, né? Não só de entrega de equipamentos, existe muita queixa também da falta de matéria-prima que está impedindo o crescimento de algumas empresas, né? Mas em termos das máquinas, sim, houve também um aumento da demanda de máquinas, né? Apesar do dólar, Alberto. Apesar do dólar, Apesar do apesar do dólar. euro, isso em escala global, não foi Uhum. exclusivamente Não o é efeito que exclusividade ocorreu no nossa aqui, Brasil. né? Em outros mercados, inclusive no mercado português, houve um aumento na demanda de máquinas, e claro, conjunção de empresas fechadas por causa da pandemia, os fornecedores de matérias-primas, com o aumento da demanda, logicamente estão todos hoje os fabricantes com prazos muito longos de entrega de máquinas, seja a nível nacional que no exterior. Isso é fato, é fato. Mas a pandemia foi interessante porque realmente vai mudar o mercado, já mudou e vai mudar cada vez mais o mercado, a forma de interação entre as empresas e os clientes. O e-commerce também é algo que vem numa corrente crescente e cada vez mais. O hábito de consumo dos móveis mudou, né? A internet fez mudar, especialmente nos jovens, né? Que são mais imediatistas, vamos assim dizer. É interessante que eles adquirem hoje quase tudo pela internet. E os mobiliários não fogem à regra. É bem interessante esse movimento, especialmente imóveis pequenos, complementos para salas. Vem crescendo muito a venda pela internet. Muito bem. Alberto, o nosso desafio com essa série de conversas que a gente chama Mobile Talks e resolveu intitular também uma série Novos Talentos, é inspirar pessoas a partir da divulgação de trajetórias vitoriosas e de boa formação como a sua, né? Fala um pouco sobre, para nós, para os nossos internautas, para os jovens que estão na atividade industrial hoje aí, em todos os polos do Brasil, sobre a importância da sua formação e experiência profissional para o desempenho de sua condição, aí voltando para o seu desafio de área Sales Manager de uma empresa do porte da ABS. Pois é. Bom, na verdade, tem que primeiro ser perseverante, estudar muito, suar muito, é fato, porque por mais que eu tenha toda uma formação, o maior aprendizado mesmo nesse segmento que eu atuo é o empírico. Então, é o acúmulo de experiências do dia a dia, né? Visitando as empresas, tendo a humildade de pedir
a permissão para entrar nas fábricas, aprender como cada um executa e produz o seu mobiliário. Tem muito disso, da experiência empírica, mais do que a acadêmica, né? E essa questão da humildade para pedir, né, para aprender e compartilhar as experiências com outros, né, que possivelmente tem mais bagagem do que eu tenho, é fato importante para o crescimento na carreira, né? E a sinceridade acima de tudo, sabe? Ser sincero com os clientes na hora de especificar soluções, de procurar realmente atender a real necessidade de cada um, faz muita diferença na construção de uma carreira. Isso é outro fator muito importante, a Muito sinceridade bem. com os clientes. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso programa de hoje, que sempre promete aos nossos internautas não ser longo demais, nem curto de menos, para que eles cliquem para nos ouvir depois através da nossa plataforma digital no eMobile ou na nossa página no YouTube e consigam ir do começo ao fim. Então, nós estamos nos encaminhando para o encerramento, lembrando que o nosso programa foi ao ar graças aos anunciantes da nossa plataforma digital, a Colchões Castor, a Renner Sayerlac, a Interprint do Brasil, a Corte Certo Plano de Corte e a Tintas Kiri. Eu gostaria de pedir ao Alberto que deixasse uma mensagem de inspiração para os jovens executivos de hoje e que possa ajudá-los a avançar em suas carreiras. Parte da sua teoria de vida, que é a humildade de aprender, você já falou, mas certamente alguma outra inspiração a mais? Bom, é a questão de confiança também, né? A relação comercial é baseada sempre em confiança. A confiança se constrói, é uma relação. Então, tem que estar sempre bem preparado para criar fortes relações de confiança. Então, tem que estudar muito, ser muito sincero e ser muito humilde ali, acima de tudo, com todos os que estão relacionados. Basicamente é isso. E para se tornar confiante, tem que estar sempre muito preparado, né? Isso é fato. Ok, eu queria agradecer ao Alberto, deixar os minutos finais aí para a saudação final dele, né? Agradecer a sua participação, viu, Alberto? Tivemos paciência de conseguir nos ajustar a sua agenda, mas tenho certeza que valeu a pena para os nossos internautas. Sua saudação final, por favor, Alberto. Muito obrigado, Perotti. Novamente, gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco das minhas experiências, né, de vida, um pouco do meu histórico no Mobile Talks. E fico sempre à disposição. Sempre é um prazer poder compartilhar as experiências e os conhecimentos com todos. Que bom, muito obrigado. Sabemos que a sua contribuição intelectual e profissional com o setor não acaba nesses 30, 35 minutos da nossa conversa. Vamos chamá-lo de novo. Muito obrigado pela sua paciência, Alberto. Muito obrigado e parabéns pela sua participação.